Jejum da vitória, amém? Amém. O jejum da vitória que nós fazemos todos os anos, o jejum coletivo. Então, nada melhor do que hoje nós falarmos novamente sobre oração. Amém? Amém. Como disse o pregador, amém ou não amém? Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho. E aquilo que Deus colocar no meu coração, colocar positivo. Porque a gente fala, a palavra de Deus diz que nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. Amém. Então nós vamos ver e depois nós vamos orar. Lucas 18 e Lucas 21, 36. E o tema dessa mensagem de hoje é derrubando as fortalezas através da oração. Amém? Então nós vamos ler a parábola do juiz rico. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte, e nem importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus a justiça ao seu escolhido e clama a ele de dia e noite, ainda que faça esperar? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus e meu Pai, Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, Deus, que nós lemos aqui nessa noite. A palavra, meu Pai, é revelada do Senhor. E aquilo que o Senhor colocou na minha boca, Pai, no meu coração, na minha mente, que o Senhor, Pai, faça segundo a vontade do Senhor. Pai, que o Senhor perdoa também, Senhor, nossos pecados, os meus e os pecados também da tua igreja. Senhor, nós sabemos, meu Pai, quanto nós somos falhos e pecadores. Se estamos, meu Pai, aqui nessa noite, Pai, pela graça e a misericórdia do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso que nessa noite, meu Pai, nós falamos um pouco desse tema, meu Pai, tão importante e tão urgente para o nosso tempo, o nosso dia de hoje. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, com a palavra para edificar em nossos corações. Pai, que o Senhor me repreenda, Deus, todo mal, toda seta, todo impedimento, meu Pai, da palavra do Senhor nessa noite. Para que possamos, meu Pai, sair daqui e colocar em prática em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E glória a você, Pai, irmãos. Glória a Deus. Essa palavra, uma palavra que a gente lê, já viu diversas vezes. E a palavra de Deus sobre oração tem muitos versículos-chave que nos chama a atenção com a oração. É um ofício e uma disciplina que deveríamos aplicar sobre as nossas vidas. Sempre. A palavra de Deus diz aqui sobre certa viúva, essa mulher que tinha uma causa difícil de ser resolvida e que esse juiz, ele tinha que julgar a causa dela. Vamos embora, nós estamos vivendo hoje, no Brasil aí, que está lutando aí por essas injustiças, na qual a Bíblia fala aqui desse juiz, mas nós vivemos no nosso tempo de hoje, cotidiano, coisas difíceis na vida para serem resolvidas. E nós sabemos
secreto, de verdade, será quem realmente está cumprindo esse chamado. Quem realmente está fazendo? Quem realmente está buscando? Porque a oração tem que fazer parte da nossa disciplina. É disciplina cristã. Oração e jejum. E nós estávamos estudando aqui acerca do jejum da escola bíblica, aqui aos domingos. Nós aqui aprendemos sobre os vários tipos de jejum.
A palavra de Deus diz
que o hábito de orar se diminuindo. E a oração chama a presença de Deus. Amém? É a oração que chama a presença de Deus. Glória a Deus. Então, não desista. Está numa causa difícil? Está num problema difícil? Nós temos um justo juiz, que ele não abandona os seus filhos, e que não há nenhuma causa perdida para esse juiz. Glória a Deus. Esse é o juiz que está com seus olhos abertos sobre essa nação, sobre as nossas vidas e sobre a sua causa. Eu não sei qual é a sua causa. A Bíblia também falava que era a causa da viúva, mas Deus disse que aquele juiz resolveu a causa dela. Então fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Fica de pé.